Deltan Dallagnol fez um resumão sobre o segundo dia de julgamento do Bolsonaro. Vamos ver o que disse o Deltan Dallagnol. Vamos a um resumão do que aconteceu no dia de hoje, segundo dia do julgamento de Bolsonaro, terceira sessão. Ontem nós tivemos sessão de manhã, de tarde e agora uma sessão pela manhã. Hoje a gente está encerrando o segundo dia do julgamento do Bolsonaro com sustentação oral por parte de 4 advogados. E vamos então um resumão do que aconteceu no dia de hoje. Começou tudo com o advogado do general Heleno, o Matheus Milanes, que foi a surpresa da internet. Foi o melhor advogado disparado ali do começo do dia. O Juca agora, no final, rivalizou um pouco com ele, mas ele foi técnico. O primeiro advogado, Matheus Milanês, advogado do general Heleno, ele foi técnico do começo ao fim, e ele está sendo exaltado pela direita por ter sido sóbrio, por ter apontado os erros, as falhas, a farsa que está sendo esse julgamento. E o que o advogado disse, o Matheus Milanes? Ele disse, olha, primeiro faltou um acesso às provas. As defesas não tiveram acesso às provas. Isso é algo em que todas as defesas bateram. Além disso, ele ressaltou e trouxe um dado muito interessante. Ele falou que Alexandre de Moraes é um juiz inquisidor. Ele é um juiz que produz provas e, por isso, ele é suspeito, quebrou a imparcialidade de um juiz. Ele trouxe um dado muito interessante. Eles contabilizaram 302 perguntas que foram diretamente feitas por Moraes, as testemunhas, as pessoas, contra apenas 59 perguntas feitas pela PGR. Ou seja, o Moraes ele perguntou muito mais do que o próprio PGR. Ele atuou como verdadeiro investigador nesse caso. 302 perguntas do Moraes contra 59 da PGR. Mas em seguida, então, veio o advogado do Bolsonaro, que era um dos momentos mais esperados aqui desse começo do julgamento, e o tempo da defesa do Bolsonaro foi dividido entre os dois advogados, o Celso Villardi e o Paulo Bueno. O Celso Villardi usou a maior parte do tempo e ele atacou muito a delação do Mauro Cid. Ele apontou omissões, contradições, sustentou que é inválida, e Villardi começou a falar da delação falando que nas 16 vezes que Mauro Cid foi ouvido, ele mudou de versão várias vezes, segundo a própria Polícia Federal e o Ministério Público Federal, citando aí eles dizendo que houve inúmeras omissões e contradições. E aí ele traz o seguinte, olha, de onde que surge a questão da prisão de ministros que seria decretada nessa trama golpista? Surge do depoimento de Mauro Cid. Foi o tal do enxugar a minuta, que isso vem da delação do Mauro Cid. E aí ele busca desestabilizar isso, mostrando que Mauro Cid mentiu inúmeras vezes. E aí veio a última defesa do Juca, que, a meu ver, embora a primeira defesa tenha sido bastante técnica, a do Juca foi formidável em destruir a delação do Mauro Cid. Ele começou dizendo que o acesso a provas aconteceu em cima da hora, eram 70 terabytes, e que eles produziram um laudo, mostrando que só para abrir cada documento daqueles 70 terabytes, só para abrir, demoraria 30 dias. 30 dias. Ele disse ainda que contra todo o fundamento legal, contra todo o direito, a acariação que foi realizada não foi gravada. E aí, como não foi gravada, você não tem como mostrar, por exemplo, que quando ele confronta, o cliente dele confrontou Mauro Cid, o Braga Neto confrontou Mauro Cid estava ali de cabeça baixa, envergonhado, você não consegue transmitir muito do significado de uma conversa, de um confronto sem você gravar o depoimento. Ele também atacou de modo firme o acordo de delação. Esse foi o ponto alto aí da manifestação do Juca. Ele disse que faltam provas ao acordo, que o acordo é só uma narrativa, que falta voluntariedade, o que ficou evidente nos áudios que vieram à tona, mostrando como a delação do Mauro Cid não é prova. Falou, olha, isso é uma farsa, isso é uma mentira de quem não tem credibilidade. Ou seja, ele terminou dizendo, olha, são essas falas que vão pôr na cadeia o meu cliente com mais de 20, 30 anos, essas falas totalmente contraditórias, que não têm coerência entre si, que não param em pé. Então, ele desmontou aí, não deixou pedra sobre pedra. Muito bem, tá aí o resumo feito pelo Deltan Dallagnol.